Então, vivendo aqui nos Estados Unidos, ao longo desse período, eu comecei a ser uma pessoa mais responsável, mais consciente, né, das minhas obrigações. E isso mudou bastante a minha vida e tem mudado ao longo dos tempos. E aí pessoal, Roger Vieira aqui, começando mais um vídeo para vocês. Hoje nós estamos aqui na cidade de Orange e nesse vídeo eu quero falar para vocês como que minha vida mudou morando aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui há cerca de 5 anos, vai dar 6 anos em março de 2022. E nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouquinho das coisas que mudaram na minha vida. Não somente na questão pessoal, na questão profissional, mas também na questão financeira. E nesse vídeo eu quero falar um pouco para vocês do Roger que eu vivia no Brasil pro Roger de hoje morando aqui nos Estados Unidos. Mas antes de mais nada, recadinhos básicos. Você que está precisando tirar o visto de estudante, visto de turista para vir aqui para os Estados Unidos, não sabe como que faz o preenchimento da DS-160, reunião de documentos, toda aquela parte burocrática, entre em contato com a Quick Visa Assessoria. Eles são parceiros do canal e eles podem te ajudar com toda essa parte de assessoria para vistos. Lembrando que eles não podem garantir o visto para vocês, mas podem te ajudar com as ferramentas necessárias que você já tem para conseguir o seu. Os contatos vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Entre em contato com a Lívia e com o Bruno que eles podem te ajudar. Caso você precise de carro aqui nos Estados Unidos, carro é perna, é um item essencial, não é um item de luxo, por incrível que pareça. Entre em contato com a MRW Imports. Eles também são parceiros do nosso canal e podem te ajudar buscando o carro que você sempre sonhou na vida. Então, seja carro novo ou seminovo, eles podem buscar o carro no leilão para vocês. Os contatos vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo e mais, caso você precise de locomoção, eles podem te buscar aonde você estiver, inclusive no aeroporto. Então entre em contato com a Lid, os contatos vão estar na descrição e tem uma promoção especial para você que disser que veio através do meu canal, beleza? Você que está precisando de passagem aérea, seja para voo nacional ou internacional, viajando aí dentro do Brasil ou aqui nos Estados Unidos ou ao redor do mundo, entre em contato com a Zion Turismo. Eles também são parceiros do canal e eles podem te ajudar com promoções exclusivas para inscritos do canal. Entre em contato com a equipe de atendimento, os contatos vão estar aqui abaixo na descrição que eles vão ter ótimas ofertas para você que quer viajar aqui para os Estados Unidos ou ao redor do mundo. E o último recado é que caso você não seja inscrito do canal, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês. Já sabe, me segue lá no Instagram que eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. Antes de eu começar falando para vocês as mudanças que eu tive na minha vida, eu quero mostrar o boné que eu ganhei da Gabriela, olha só. A Gabriela é filha do Daniel e ela me deu esse boné aqui, ó, tá vendo? Vem comigo, meu bordão principal. Obrigado aí, Gabriela. Então vamos lá, galera. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em março de 2016. Eu já tinha vindo aqui a passeio, fiquei uns 12 dias, conheci Las Vegas, conheci Los Angeles, foi sensacional. E eu vi que aqui era um mundo muito diferente daquele mundo que eu vivia no Brasil, né? No Brasil eu costumava viver com os meus pais, né? Meu padrasto, minha mãe e também o meu irmão. Hoje meu irmão já é casado, então ele mora na casa dele com a esposa dele. Mas lá no passado, galera, em 2016, até fevereiro de 2016, eu era uma pessoa que não era muito independente, né? Eu sempre morei com os meus pais, então eles faziam praticamente tudo pra mim. Lavava, passava, cozinhava. Enfim, eu era um completo dependente dos meus pais. E eu confesso para vocês que eu tinha um pouco de medo do que eu ia viver aqui nos Estados Unidos, porque eu nunca tinha vivido sozinho, eu nunca vivi longe dos meus pais. Às vezes a gente fazia uma viagem ou outra, mas nunca eu tinha responsabilidade sobre uma casa, sobre contas, sobre despesas que são essenciais, né, no nosso dia a dia, até porque eu morava com os meus pais. Então a responsabilidade maior era sempre deles. No Brasil eu era formado em administração, eu tinha feito um MBA em recursos humanos e eu estava num trabalho estável, né, num grupo de hospitais e medicinas de saúde na área de administração. Para mim era muito confortável a vida que eu tinha no Brasil, né, porque eu ia no meu trabalho, voltava, ia na academia, ia pra balada, voltava e no final eu não tinha muitas responsabilidades. E quando a gente pensa em migrar, a gente tem a noção que vai ser nós por nós mesmos, né? Infelizmente nós não vamos ter os nossos pais, nossas mães para nos socorrer no momento de dificuldade. E eu confesso que lá no passado, galera, isso me dava muito medo. Eu era uma pessoa muito insegura. Eu não sabia o que poderia acontecer se eu estivesse passando por um momento de necessidade, dificuldade. Será que alguém aqui nos Estados Unidos poderia me ajudar? E de fato esses momentos aconteceram, mas não foi da forma como eu achava que aconteceria. Na verdade eu nem imaginava como seria, né? Graças a Deus eu consegui tirar de letra os momentos de dificuldades. Então a primeira coisa que mudou na minha vida, morando aqui nos Estados Unidos, foi a insegurança. Eu era uma pessoa muito insegura sobre as minhas decisões, sobre as minhas vontades, coisas que eu queria para minha vida. Como eu estava muito confortável com aquele ambiente que a minha família me proporcionava, sem muitas responsabilidades, obrigações, para mim, tomar uma decisão que fosse algo diferente, incerto, seria
o fim do mundo pra mim, né, pra ser sincero. Mas eu acredito que essas inseguranças acontecem porque a gente, às vezes, tem medo de arriscar, né? Eu lembro que eu fazia muitas coisas porque as pessoas esperavam que eu tivesse aquela atitude ou que eu tomasse aquela decisão, e não porque era algo que eu queria. E vindo aqui para os Estados Unidos, morando aqui nesse período de 5 anos, eu comecei a ser uma pessoa mais segura de mim mesmo, das minhas decisões, do que eu realmente queria. Eu não ia mais conforme a maré. As escolhas das amizades que eu fazia, os amigos, os lugares que eu frequentava aqui nos Estados Unidos, eram porque eu queria e não porque todo mundo estava naquele lugar. Eu lembro que no Brasil eu tinha algumas amizades, frequentava alguns lugares, e que, sinceramente, eu não me identificava muito com aquele público ali, você entende? Era mais porque eu estava querendo ser aceito por um grupo que às vezes não tinha nem os mesmos ideais ou as mesmas visões de mundo que eu tenho. Então, morando aqui nos Estados Unidos, eu comecei a ter mais segurança de mim mesmo, daquilo que eu quero, das minhas escolhas, das minhas opiniões pessoais, da minha visão de mundo. Outra coisa que mudou aqui na minha vida também, galera, foi a questão financeira. Eu lembro que no Brasil eu trabalhava como analista de planejamento numa rede de hospitais e clínicas de saúde, como eu falei pra vocês, e lá eu ganhava cerca de R$1.800 por mês, galera. E cara, quando a gente para e pensa R$1.800 nos tempos atuais, com esse alto índice de inflação que a gente vê aí, né, em vários países, eu não sei se eu ia conseguir manter uma casa com esse salário, por incrível que pareça, né? Se eu tivesse filhos, né, ou se eu fosse casado, eu não sei se daria certo eu sustentar uma casa com essa quantia de dinheiro. Conforme eu fui morando aqui nos Estados Unidos, fui fazendo diversas atividades, eu comecei a ver um dinheiro que eu não costumava ver no Brasil, né? Aqui o dinheiro flui muito mais rápido, então aqui é costume pagar-se por semana e não por mês, né? Tem pessoas que recebem por mês, e você pode receber por mês, caso seja do seu agrado, mas aqui é muito comum eles pagarem semanalmente, quinzenalmente, ou, dependendo do caso, até por mês. E eu comecei a ver dinheiro na minha mão, né? Coisa que no Brasil era difícil de eu ver, porque no Brasil você acaba recebendo por mês, então você tem que esperar 30 dias para ver o seu salário, e quando ele vem, ele já está comprometido com as obrigações. Então acaba que você não sente muito o seu poder de compra, né? Outra questão também é que aqui nos Estados Unidos tudo é muito barato, né? Comparado ao Brasil. Obviamente que existem coisas que são caras, né? Por incrível que pareça, um iPhone aqui é caro, mas comparado ao Brasil acaba sendo um pouquinho mais barato. Mas vivendo aqui nos Estados Unidos, trabalhando, dando o melhor de mim mesmo, eu comecei a ter mais independência financeira, coisa que eu não tinha no Brasil. Às vezes eu sentia que no Brasil, para eu ter um carro, para ter uma moto, coisas que eu tinha no Brasil, se eu morasse sozinho, se eu não tivesse um bom emprego, uma estrutura muito adequada, talvez eu não conseguiria manter. E coisa que aqui mudou bastante nos Estados Unidos, porque eu percebo que aqui o seu poder de compra é muito maior. Então aqui, fazendo os famosos subempregos que muitas pessoas, né, infelizmente descredibilizam, aqui você pode ter um carro bacana, você pode ter uma casa bacana, seja alugada ou sua casa própria, você pode ter um celular legal, fazer viagens. Galera, eu viajei para muitos lugares que eu nunca imaginei viajar no Brasil. Eu conheço mais os Estados Unidos do que eu conheço o Brasil. Então eu já fui para o Havaí, já fui para Las Vegas, já fui para Nova York, já fui para Massachusetts, para Los Angeles, já fui para muitos lugares, cara. E eu conheço mais os Estados Unidos do que eu conheço o Brasil. É até meio esquisito, né? A gente é do Brasil, mas acaba conhecendo mais um outro país do que o nosso país. Aqui eu posso comprar o que eu quiser, eu posso comer o que eu quiser, posso fazer tudo que eu sempre tive vontade, coisa que infelizmente no Brasil eu não tinha condições. Porque infelizmente com baixo salário, às vezes você tem que pensar bem onde que você vai colocar o seu dinheiro. Será que eu devo tomar um negócio aqui ou comer um negócio ali? Porque talvez vai faltar para pagar outra conta ali. E foi uma coisa que mudou bastante aqui na minha vida. Esse senso de independência financeira é algo que mudou completamente morando aqui nos Estados Unidos. Outra coisa que mudou bastante aqui na minha vida, galera, foi o senso de comunidade. E é bem interessante falar sobre isso, porque no Brasil nós que escolhemos nossos próprios amigos, né? Eu costumo falar que aqui nos Estados Unidos a vida costuma escolher eles para nós. O que eu quero dizer com isso? Aqui nos Estados Unidos eu morei com diferentes tipos de pessoas dos mais variados estados que nós conhecemos nos Estados Unidos. Morei com pessoas do Rio de Janeiro, com pessoas do Acre, com pessoas do Amazonas, com pessoas da Paraíba, com pessoas de São Paulo e de muitos outros estados. Eu acho que isso foi bem interessante porque no Brasil eu não tinha contato com essas pessoas, com essas experiências de vida, com essa cultura diferente da cultura que eu nasci, que é de São Paulo. Para mim foi muito bacana porque eu comecei a fazer novas amizades. Teve algumas pessoas que infelizmente não foi muito bom conhecer, né? Porque nem todo mundo que passa pela nossa vida traz sempre coisas positivas, mas ainda assim a gente pode aprender com questões negativas, né? Situações não muito bacanas. E uma coisa que eu aprendi muito aqui nos Estados Unidos é isso.
é morar com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, opiniões diferentes, etnias, diferentes culturas. Aqui nos Estados Unidos, a gente acaba se relacionando mais com brasileiros, mas independente disso, a gente também se relaciona com culturas de outros países. Então, se você percebeu, o americano não é 100% americano, né? Na maioria dos casos, ele tem uma descendência asiática, latina, europeia, africana, por incrível que pareça. E eu acho que isso é muito bacana, porque você acaba ampliando um pouco o seu leque de conhecimento, o seu leque cultural. E eu acho que isso mudou bastante também na minha vida. Esse senso de comunidade, de saber lidar com as diferenças, conviver com as diferenças. Nem sempre você vai morar ou conviver com pessoas que pensam igual a você e tá tudo bem. Eu acho que faz parte da vida, né? Isso é o natural do ser humano. Hoje em dia, se eu tiver que morar com pessoas de diferentes nacionalidades, com diferentes culturas, para mim não vai ser um problema. Não que no passado fosse, mas como eu não tinha essa experiência de morar com pessoas de outras etnias, outras nacionalidades, para mim era uma coisa, nossa, meu Deus do céu, como que eu vou morar com essa pessoa se eu não conheço ela? Então aqui nos Estados Unidos, principalmente para você que está começando, é muito comum às vezes você dividir quarto. Eu dividi quarto com muitas pessoas. Já cheguei a morar com 8 pessoas na mesma casa, por incrível que pareça. E para mim, cara, foi uma experiência um tanto quanto diferente, né? Satisfatória, às vezes um pouquinho problemática, diferentes pessoas, diferentes culturas, às vezes acabam brigando por coisas que a gente nem sabe. Eu lembro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né, eu morei num porão, no andar de cima morava mais 2 roommates também, e cada um tinha uma experiência de vida diferente, um background diferente. Depois, quando eu saí de Massachusetts, fui para Califórnia, comecei a morar com várias pessoas na mesma casa. Aí você tem que aprender, né, a dormir com aquele tapa-ouvido, porque tem gente que ronca e faz parte do jogo, né? Às vezes você tá naquela condição porque você quer economizar, ou porque as pessoas também precisam economizar por projetos que elas têm nos seus países de origem. E é uma coisa que você vai aprendendo conforme o tempo, né? Porque nem sempre você vai chegar morando numa estrutura que você sempre sonhou. Às vezes você vai precisar passar por algumas coisas e faz parte do jogo. Outra coisa que mudou bastante na minha vida foi essa necessidade de ter que se reeducar para se encaixar numa nova cultura, uma nova legislação, um outro país. Nós sabemos que a vida aqui nos Estados Unidos é muito diferente da vida do Brasil. E quando a gente chega aqui, a gente chega com certos vícios, certos costumes que a gente traz do nosso país de origem. E não que eles estejam errados ou certos, né? Só é um cenário diferente. Então aqui é muito comum as pessoas, né, abrir a porta para as outras entrarem. Aqui não é comum a gente jogar sujeira no chão, ficar tocando nas pessoas, beber bebida alcoólica na rua, dependendo de Las Vegas, né? Porque Las Vegas você pode tudo, ou quase tudo. Você acaba tendo que se adaptar a um novo cenário, um novo ambiente, e não é uma tarefa fácil, né? Mas quando você escolhe morar num país que não é o seu, você acaba tendo que se adequar a essa cultura, esse novo cenário. Até porque se você não seguir as regras daquele lugar que você optou por morar, que abriu as portas para você ficar, infelizmente eles vão querer te tirar dali, né, galera? Já pensou a gente vir para um país diferente do nosso, que nos recebeu bem, e eu fui muito bem recebido aqui, e a gente chegar chutando a porta, pisando no tapete da pessoa? Então a gente não pode fazer isso. Ao longo dos tempos que eu fui vivendo aqui nos Estados Unidos, eu tive que aprender muito sobre as leis, sobre a cultura do país, o que eu podia ou não podia fazer. Confesso pra vocês que eu já dei muito cara na parede, né? A gente vem do Brasil, aquele famoso jeitinho brasileiro, e aqui o jeitinho brasileiro não dá certo. Então eu me reeduquei pessoalmente, profissionalmente, financeiramente também. Eu acho que isso faz parte, né, do processo de mudança, do processo de aprendizado e de formação pessoal também. Então é óbvio que quando a gente vem do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, a gente vai trazer um pouco da nossa cultura, das nossas raízes, e que a gente pode transmitir isso para as pessoas que moram aqui ou em qualquer lugar do mundo, sempre de uma maneira respeitosa, entendendo que o espaço é para todos. Até porque eu não posso chegar aqui e exigir que as pessoas falem português ou que elas tenham os mesmos costumes que nós temos no Brasil. Então, morando aqui nos Estados Unidos, eu mudei algumas formas de ser e de ver as coisas, né? Hoje em dia eu sou uma pessoa um pouquinho mais reservada, né? Eu não fico mais me intrometendo muito na vida dos outros. Não que eu fizesse isso e não que as pessoas que moram no Brasil fazem isso. Eu acho que não fazem. Fazem? Deixa aqui nos comentários. Então, fui mudando um pouquinho da minha forma de ser. E a última coisa que eu mudei na minha vida também, galera, foi o senso de liberdade com responsabilidade. Sim, galera, por incrível que pareça. Os Estados Unidos é um país livre, é um país aberto, que recebe todo mundo e que você tem a sua liberdade de expressão, você é livre para fazer o que você quiser, mas com responsabilidade sobre as suas ações. E ao longo desses 5 anos morando aqui nos Estados Unidos, eu tomei algumas decisões que infelizmente me levaram para caminhos não muito bacanas, né? Infelizmente. Eu lembro que teve uma vez que eu dirigi sem carteira de motorista,
fui parado, tive que ir pra corte. E aqui é um certo problema você andar sem carteira. Existem muitas questões aí, né? Questão de poder tirar uma carteira, dependendo do status que você tem aqui nos Estados Unidos. É uma longa história. Mas eu comecei a entender, galera, que eu tinha que ter responsabilidade sobre as minhas ações. Que às vezes aquilo que eu fizesse, se eu não pensar de uma maneira consciente, adequada, isso pode ter um impacto na minha vida, nos meus projetos, né, em tudo que vai acontecer. Cachorro. Mas eu comecei a perceber que se eu não pensasse com cautela antes de tomar uma decisão, talvez essas decisões teriam um impacto significativo na minha vida, na vida de outras pessoas e também poderia ter nos meus projetos, coisas que eu almejo para minha vida. Imagina você ser tirado aqui dos Estados Unidos porque você tomou uma decisão impensada, você não sabia que poderia dar problema ou você até sabia. Coisas que às vezes eu até fazia no Brasil, que aqui eu comecei a perceber que o buraco era um pouquinho mais embaixo, beber e dirigir. Eu sei que isso é errado, hoje em dia eu tenho a consciência do quanto isso é errado, mas no Brasil eu via muito isso, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tá tomando só uma cerveja, que não vai ter consequência nenhuma, mas aqui nos Estados Unidos isso é um crime gravíssimo. Beber e dirigir, você está assumindo a responsabilidade de matar uma pessoa. Óbvio que você não vai querer isso para os outros e também não vai querer esse recorde na sua vida. Por incrível que pareça, galera, no Brasil eu nunca cheguei a pagar um imposto de renda. E eu fui pagar imposto de renda aqui nos Estados Unidos, porque eu comecei a entender que eu vivendo num país que me dá uma estrutura adequada, uma rua bacana, escolas, segurança, uma infraestrutura excelente, o mínimo que eu tenho que fazer é contribuir com tudo isso que já me é oferecido. E aqui nos Estados Unidos, óbvio, não é o melhor lugar do mundo, mas é um lugar muito bacana, que dá muita estrutura para as pessoas. E sinceramente, os impostos aqui não são baratos, mas eles são muito importantes, né? Para o americano, você pagar imposto de renda é uma coisa essencial, é o seu dever enquanto cidadão, seja um cidadão americano ou estrangeiro. Então, à medida que você mora aqui, que você usufrui de toda essa estrutura, é o mínimo que você tem que fazer. Acho que 4 anos que eu pago imposto de renda, é importante pagar imposto de renda. Pague o seu imposto de renda. Então agora vai chegar um ano seguinte, 2022, nós vamos ter que pagar um imposto de renda referente a 2021. Eu sei que não vai ser barato, mas você paga sabendo que esse é o seu papel enquanto cidadão, você entende? E é uma coisa que eu mudei muito morando aqui nos Estados Unidos. Eu não tinha esse senso de responsabilidade social, arcar com as minhas responsabilidades. Outra questão também é que à medida que eu comprei um carro, aluguei uma casa, financiei um celular, eu tenho que pagar tudo isso. Quando eu morava no Brasil, eu não tinha esse senso de responsabilidade de fazer um seguro de um carro, um plano de saúde, por incrível que pareça, né? Até porque a empresa pagava o plano de saúde. Eu comecei a entender que se eu não lavasse, passasse, cozinhasse, ninguém ia fazer isso por mim. Então eu teria que me virar sozinho. Então, vivendo aqui nos Estados Unidos, ao longo desse período, eu comecei a ser uma pessoa mais responsável, mais consciente, né, das minhas obrigações. E isso mudou bastante a minha vida e tem mudado ao longo dos tempos. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as mudanças mais significativas que eu tive na minha vida morando aqui nos Estados Unidos. Agora eu quero ouvir de você. Quais foram as mudanças que você teve na sua vida, vivendo no Brasil, nos Estados Unidos ou ao redor do mundo? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos. Não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!